Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de construção de algoritmos e na aula de hoje vamos construir o nosso algoritmo de ordenação por seleção. Na aula passada nós aprendemos como funciona, o que é uma ordenação por seleção, entendemos o custo, tempo de execução dessa operação e na aula de hoje nós vamos fazer a implementação desse algoritmo. Então, bora para a prática. Então, pessoal, vamos lá, vamos só relembrar um pouquinho aqui sobre ordenação por seleção. Na aula passada eu dei um exemplo aqui para vocês, né, só para vocês entenderem, onde a gente tinha um array aqui com uma lista de coisas e um outro valor aqui que era o grau de preferência dessa lista, por exemplo, de música, de qualquer coisa, e a gente tinha aqui o elemento e um grau de preferência desse elemento, beleza? Desordenado aqui. A ideia da busca por seleção é fazer a ordenação desses elementos. E a técnica de ordenação por seleção, ela não é uma das melhores, tá? Mas ela é eficiente em caso de arrays menores, beleza? Digamos que a gente vai usar para arrays menores. Existem outras técnicas de ordenação que são melhores, por exemplo, Quicksort, mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto a gente está focando em ordenação por seleção. Então, basicamente, como é que vai funcionar para a gente transformar isso em algoritmo? Na aula passada nós chegamos à conclusão que o custo, tempo de execução, ele é O de n ao quadrado. Legal? Ou seja, traduzindo isso aqui, significa basicamente que eu vou ter no algoritmo um for dentro de outro for. Beleza? A grosso modo é isso aqui. Por quê? Porque nós temos um primeiro for aqui que vai percorrer a nossa lista, certo? Que tem custo n. Beleza? Custo n para percorrer um for, para percorrer uma lista. E depois nós vamos executar um segundo for para fazer a ordenação em si, também com custo n. Beleza? Também com custo n. O que me dá n vezes n, ou n ao quadrado. Beleza? Por isso, nós chegamos aqui ao O de n ao quadrado. Lembrando, Big O, pior caso que nós estamos analisando aqui para o algoritmo. Muito bem, pessoal. Basicamente é isso aqui, só para a gente fazer uma revisão rápida da aula passada. E agora nós vamos implementar esse algoritmo aqui utilizando C++. Legal? Primeiro, nós vamos criar aqui, vou criar um define, eu vou chamar de tan com a quantidade de elementos do meu array. Então, eu estou colocando por define. Eu não quero definir, eu quero deixar um array livre, usar sizeof dividido por sizeof como elemento. Beleza, sem problema nenhum, tá? Eu vou usar o tan aqui fixo aqui para os nossos para esse array, que não vai fazer diferença nenhuma para o algoritmo em si, tá bom? Para a gente entender o tempo de execução. E aqui nós vamos criar, vou criar aqui em cima mesmo, para não ter que definir o protótipo, só para ocupar menos espaço aqui, tá? Vamos criar o ordenação seleção, beleza? A nossa função de ordenação por seleção, onde nós precisamos receber um array, vai ser um array de inteiro, tá? E receber o tamanho desse array, que vai estar ali em tan. Lembrando que eu posso usar a notação de array aqui ou posso usar ponteiro aqui, beleza? Vai fazer exatamente a mesma função, como vocês quiserem desenhar aqui. E também vou criar uma função para poder fazer a impressão do array. Então, imprimir array. Legal? Que vai receber a mesma coisa, vai receber o array e o número de elementos deste array. Essas são as minhas funções principais. Legal? Legal. E aqui nós vamos criar o nosso array, que nós definimos ali tan10. Então, array de tamanho 10 e eu vou colocar
uma série de elementos aqui que eu vou copiar aqui, ó. Eu vou copiar aqui que eu já inventei esses elementos aqui para ficar mais rápido e ágil aqui pra gente. Vocês podem colocar os elementos que vocês quiserem. De forma desordenada, obviamente, que a nossa função é fazer a ordenação desse array. Legal? Então aí estão os elementos do nosso array. Bom, depois que eu adicionar os elementos, eu vou dar uns coutts aqui. Por exemplo, array original, certo? Vamos imprimir aqui o array original e vamos chamar, para isso, nós vamos chamar a função imprimir array, certo? Passando o array e o tamanho desse array. Fizemos a impressão do array, vamos, após imprimir o array ordenado. E para imprimir o array ordenado, nós vamos chamar ordenação por seleção. E depois que a gente fizer a ordenação por seleção, nós vamos chamar a função para imprimir o array. Legal? Só dar um espacinho aqui. Agora nós precisamos definir as funções em si, né? As funções que vão trabalhar. Legal? Aqui vai simplesmente imprimir os arrays, né? Na verdade aqui nem imprimiu o array, deixa eu ver. Ah, tá, porque ela não fez nada, né? Ela não recebeu aqui, ó. Não tem o comando de fazer a impressão aqui efetivamente, por isso que ele não imprimiu. Mas vamos lá então, vamos ao ponto principal da aula de hoje, que é realizar essa ordenação por seleção. Qual que é o rolê aqui? Eu já tenho pronto o meu algoritmo, eu vou copiar aqui e vamos explicar passo a passo do que ele faz. Veja bem. Notem que a ordenação por seleção, como nós falamos anteriormente, eu tenho um loop dentro de outro. Deixa eu copiar isso aqui e passar aqui para o nosso quadro. Aqui, ó, Ctrl V. E aqui a gente explica aqui de uma forma melhor. Deixa eu colocar um negrito aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, olha só, pessoal. Olha só. Tá aqui o nosso algoritmo. Como é que ele funciona? As entradas aqui são o nosso array, com os elementos que eu quero ordenar, legal? E o tamanho do nosso array. Show? O i aqui representa o tamanho e esse ponteiro aqui representa os elementos. Estou recebendo aqui os elementos do nosso array. Eu tenho um primeiro for aqui, tá? Esse for, ele vai percorrer todo o array, beleza? Lembrando aqui, ó, for iniciando em 0, enquanto o i for menor que o tamanho menos 1. Por que tamanho menos 1? Lá, lembra que eu coloquei tamanho 10. Verdade? Tá verdade. Só que não é o maior índice não é 10, o maior índice é 9. Lembrando que é de 0 a 9. 10 elementos. Por isso, n menos 1. E n++, para a gente ter a iteração aqui do loop, para ir aumentando o loop. Legal? E no primeiro momento aqui, eu criei uma variável que eu chamei de imin. Imin, certo? Recebendo o valor do i. Então, na primeira iteração, imin vale 0. Na primeira iteração. Legal? Considerando aqui que eu estou na primeira iteração. Então, o imin vale 0. Depois, eu coloco o meu outro for. For dentro de for. Primeiro for tem uma operação que vale quanto? Qual que é o custo disso aqui? N. Qual que é o custo disso aqui? Aqui, ó, N e N. Qual que é o custo disso aqui? N. Beleza? Só de cara aqui a gente já sabe que é N vezes N, N ao quadrado. Legal? Sem precisar muito esforço aqui. Bom, esse cara aqui, o que esse for faz? Ele recebe, ele inicia o iterador dele aqui, ó, o contador dele. J recebe I, que é 0, mais 1. Por quê? Porque eu quero testar com a próxima posição. Lembrando aqui que eu tenho o meu array,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho o meu array. Deixa eu colar aqui, deixa eu ver que eu só não lembro os valores aqui. Eu tenho aqui, ó, 12, 25, 38 e 27. Por aí vai. Legal? Então, esse imin aqui recebeu 0. E esse aqui recebeu, o inicial dele recebeu 0 mais 1. Legal? Então, o imin está apontando aqui. Esse aqui começa aqui e esse outro for começa aqui, na próxima posição, que é onde eu vou fazer o teste. E aí eu verifico. Eu verifico aqui, ó. Se array na posição J, que é essa aqui, beleza? For menor do que array na posição imin, que é essa aqui, o que eu faço? O índice do menor é o J. Só que, no meu caso, não é, certo? Então, no primeiro caso, esse if aqui não é verdadeiro. Não é verdadeiro, tá? Então, ele não executa esta operação. Show de bola? Show de bola. E aí, passa para a próxima iteração. Como eu dei um mais no J, o J agora está apontando para cá. Certo? Eu verifico de novo. Array na posição J, que é aqui, é menor do que array na posição imin, que é aqui, é menor. Então, o que eu faço? Eu faço que imin recebe a posição J, que é 2, aqui é o índice, né? Então, imin agora vale 2. Legal? Ou seja, o meu índice do mínimo está no 2, indicando que aqui é o menor valor. E continua a minha operação. Legal? Continua aqui, ó. Continua aqui. Aí o J agora está valendo aqui. E o imin está valendo aqui. Certo? J nessa posição aqui é menor, o array na posição J é menor do que o array nessa posição aqui? Não, então não faço nada. Próxima iteração, o J passa a apontar para cá. Esse cara é menor que esse? Não, então não faço nada. Aponto para cá. E assim por diante. Depois do 27 aqui, deixa eu colar aqui, eu tenho 3. Tenho 3. Está apontando para cá. O array na posição J é menor do que o array na posição imin? É. Então, posição imin passa a apontar para cá. Imin está apontando para cá. Legal? Percebam que no final deste for aqui, eu vou obter a posição do menor valor. Já sei a posição do menor valor, que no meu caso, deixa eu ver aqui, no array é o 2. No final, o imin estaria apontando para cá. Certo? O imin estaria apontando para cá. No final. E aí, depois que ele achou a posição do menor valor, o que ele faz? Ele vai fazer uma operação de troca. Então, ele cria uma variável temporária e fala assim, ó, array na posição i. Qual que é a posição i? 0. Inicialmente, a primeira iteração deste for está na posição 0, que é 12. O que ele faz? Temp recebe 12. Legal? Array na posição i recebe array na posição imin. Então, array na posição i recebe array na posição imin. Ou seja, eu pego o 2 que estava aqui e jogo ele para cá. Legal? Eu jogo ele para cá. Certo? Agora, array na posição imin, que é esta aqui, recebe o TMP, que é o 12 que estava lá em cima. Legal? Então, o 12 agora vem para cá. Vem para cá. Isso é uma operação de troca. Tá vendo? Agora eu sei que na posição 0,
do meu array, eu tenho menor valor. Acabei essa iteração já, acabei a operação de troca, estou dentro do primeiro for, volto para cá. I passa a valer 1, ou seja, o primeiro for passa a apontar para cá. O que me diz que a hora que entrar, recebe de novo aqui, ó, I, e min recebe I, que agora é esse cara aqui, ó, que agora é 20. Legal? Já que o I passa a valer 1 na segunda iteração. Então, ele verifica se array na posição J, J é I mais 1, ou seja, I que é 1, mais 1 que é 2, ou seja, J agora está apontando para cá. Legal? Array na posição J é menor do que array na posição IMIN? É. Então, o que é que eu faço? IMIN recebe J, certo? IMIN recebe esta posição aqui agora. Ok? E assim por diante. E assim por diante. Bruno, por que n ao quadrado, já que eu tenho uma operação aqui, uma operação aqui, uma operação aqui, uma operação aqui, uma operação aqui? Por quê? Porque todos eles são constantes. Quanto que vale essa operação? 1. Quanto que vale essa operação? 1. Quanto que vale essa operação? 1. Quanto que vale é o custo, né? Qual é o custo dessa operação? 1. Qual é o custo dessa operação? 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é uma constante. Constante, o que a gente faz com ela? Elimina. Elimina. Legal? Então, todos esses custos aqui que são 1, nós vamos eliminar, porque são constantes. Ou seja, volto no caso onde o meu algoritmo vale n vezes n, ou n ao quadrado, ok? O de n ao quadrado. Tranquilo? Difícil, né? Só praticar, tem que praticar, tá? Pra vocês entenderem. Então, essa é a minha função de ordenação por seleção. Show? E agora vamos à operação, o for aqui, ó, do imprimir, né? O for do imprimir não é o que eu estou avaliando o custo. Eu estou avaliando o custo da minha função de ordenação por seleção. Então, isso aqui eu não vou levar em consideração para o cálculo de tempo de execução como um todo do meu programa. Eu quero calcular o tempo de execução do meu algoritmo de ordenação. Lembrando que isso aqui é for, tá? Então, aqui é O de n, certo? Linear o custo deste algoritmo aqui. Se eu fosse levar em consideração, esse algoritmo aqui custa n e este aqui custa n ao quadrado, ou seja, O de n ao quadrado mais O de n. Se eu fosse levar em consideração, mais n, né? Se eu fosse levar em consideração essas duas funções, tá? Mas como eu estou avaliando só isso aqui, é só isso aqui. Beleza? A impressão aqui, eu só vou percorrer o meu array. Legal? Vou percorrer o meu array e dar um cout aqui em cada posição do meu array. Rodando aqui o meu algoritmo, vamos ver, olha aqui, ó, nós temos o array original, tá aqui, e usando ordenação por seleção, agora eu tenho o meu array ordenado. Lembrando que nós fizemos um array ordenado de forma crescente, você pode fazer, inclusive fica até de exercício, caso você queira fazer um array ordenado de forma decrescente, do maior para o menor. O que a gente tem que mudar? Pouca coisa aqui, hein? Pouca coisa aqui a gente tem que mudar. Legal? Pouquinha coisa aqui, ó. Eu acho que vocês sabem, hein? Tenta aí. E se vocês não conseguirem, coloca nos comentários aí que a gente resolve isso daqui. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Show de bola, pessoal! Entenderam ordenação por seleção? Tá aí o nosso algoritmo n ao quadrado. Big O de n ao quadrado. Show? Espero na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!